Boa noite. É um prazer estar aqui, podendo passar um pouco da mensagem que eu pude estudar sobre o terceiro mandamento. Queria, para tentar ganhar um pouco de gelo, agradecer todo mundo que veio aqui presencialmente, agradecer quem está aí na internet, minha família que mora longe, pessoal lá em Chapecó, em São Paulo, meus avós também aqui em Curitiba, que ficaram em casa, que também estão assistindo aí. E todo mundo, valeu aí os amigos, todo mundo que veio. E espero que a gente consiga hoje aprender um pouco mais da palavra de Deus, um pouco mais do que Ele quer falar para nós hoje. Vamos orar mais uma vez, para a gente poder abrir a Bíblia e começar a falar sobre esse terceiro mandamento. Querido Deus, obrigado novamente pela oportunidade que Tu, através da igreja, tem dado para os jovens poderem falar um pouco de Ti, Senhor, para a gente poder se desenvolver aqui na igreja e poder passar a mensagem. É uma mensagem muito importante, uma mensagem que carece muito nos dias de hoje. E obrigado por essa oportunidade. Que não seja eu aqui, Senhor, mas sim Você. Que cada palavra que seja dita aqui, seja dita através de Ti, Senhor, e do Teu Santo Espírito, para que a gente possa poder aprender um pouco mais de Ti e, com toda a humildade do mundo, passar uma mensagem que possa ajudar as pessoas em suas vidas. E que o Seu reino venha, e que o Seu reino venha a nós, para que a gente possa abreviar a Sua volta. É isso que eu te peço, te agradeço, em Teu nome, amém. Bom, começando aqui, como o Branga falou no início, a gente vai estar passando então o terceiro mandamento. Mas, antes da gente começar de vez o terceiro mandamento, pode ser que tenha alguém que não tenha visto os outros temas, pode ser que tenha alguém aqui que nunca tenha ouvido falar da lei de Deus. Então, contextualizando um pouco do que é a lei de Deus, a gente vai para Êxodo 20, já de cara, e em Êxodo 20 a gente tem ali, do versículo 1 até o versículo 17, toda a lei de Deus. Essa lei de Deus ela foi apresentada ao povo de Israel, aos hebreus, que tinham acabado de sair do Egito, e foi mostrada a eles como um norte moral de como eles deveriam seguir a vida, para eles terem um convívio melhor em comunidade, entre si, e também um convívio com Deus, de amor a Deus e da aliança que Deus formou com o povo de Israel. A lei ela é o sinal dessa aliança que Deus fez conosco. E quando a gente vai a Mateus, no capítulo 22, versículo 34, eu não vou ler ele agora, mas lá vai dizer, um mestre da lei, ele está conversando com Jesus e tudo mais, e ele pergunta para Jesus qual é a lei. E Jesus ele vai e fala: amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Só que é legal porque Jesus ele não tira isso do nada. Ele tira do texto de Deuteronômio 6, versículo 5, onde é citado que o povo deve amar a Deus acima de todas as coisas, e de Levíticos 19, versículo 18, onde também vai ser citado que o povo deve amar ao seu próximo. Então é muito importante também a gente ter essa consciência de que a lei ela é universal e ela existia antes das tábuas, ela vai continuar existindo por toda a eternidade. E entendendo essa contextualização, a gente tem essa consciência de que a lei ela foi introduzida ao povo de Israel e ela vai ter uma ideia, que eu vou falar daqui a pouco, do porquê cada lei foi introduzida no contexto de Israel, no contexto de saída da escravidão do Egito e liberdade enquanto eles peregrinavam rumo a Canaã. Mas, dito o que é a lei, resumindo, vamos ao terceiro mandamento, que vai ser Êxodo 20, no versículo 7, que é o texto que a gente vai estar estudando no dia de hoje. Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E quando eu li esse mandamento, a primeira coisa que eu pensei foi do Rafael de 5 anos, quando eu tinha 5 anos, quando era criancinha, que eu pensava que quando eu li esse mandamento, eu
eu automaticamente pensava que eu não poderia falar em circunstância nenhuma o nome de Deus. Eu achava que quando eu falasse, estava brincando com a minha irmã, estava brincando, enfim, eu falasse, ai meu Deus, eu estaria, de alguma forma, quebrando essa lei. E eu acho que todo mundo em algum momento aqui já pensou isso, de que esse mandamento se referia a falar em qualquer situação o nome de Deus. Inclusive, existem línguas, como no próprio inglês, em que, coloquialmente, eles não costumam usar a palavra God. Eles usam, ao invés de falar God, eles falam gosh, ou goodness, que é um exemplo linguístico de pessoas que acabaram, de alguma forma, achando que não podia citar o nome de Deus de qualquer forma, em qualquer situação. Mas a gente vai ver hoje que o mandamento ele não é bem sobre isso. Ele vai um pouco mais além, ele tem uma aplicação um pouco mais relevante do que simplesmente a gente não poder citar o nome de Deus. Inclusive, eu acho muito importante a gente desmistificar isso logo de início, porque senão às vezes a gente tem a sensação de que a gente pode talvez banalizar ou, enfim, reduzir o mandamento a uma coisa que ele não é. Então é muito importante a gente entender que o mandamento, primeiro de tudo, ele não é sobre falar, ai meu Deus, mas ele é muito mais que isso. Ele vai sobre respeito, sobre reverência e sobre levar o nome de Deus às outras pessoas. Mas a gente pode então estar falando do primeiro significado desse mandamento, que é a reverência. É fato que a gente precisa ter reverência ao falar o nome de Deus. Apesar de que não tem problema nenhum a gente citar o nome dele coloquialmente, a gente precisa ter a reverência que esse nome propõe. E a gente vai ter em Salmos 111, no versículo 10, um texto que Davi fala sobre esse assunto, porque a gente pode também citar a reverência de Deus como um respeito ou como um temor. E no capítulo 111 de Salmos, no versículo 10, Davi fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Ou seja, temer a Deus é algo sábio. Temer a Deus no sentido, e eu vou abrir um parênteses aqui, às vezes a gente acha que a palavra temer a Deus significa ter medo dele, ou um respeito muito descabido. Mas o temer a Deus é justamente esse respeito que a gente tem com o nosso Pai, esse respeito que a gente tem por amar a Ele, esse respeito que a gente tem por entender que sem Ele nós não seríamos nada. É isso que Davi quer dizer aqui quando ele cita do temor do Senhor. E ele fala dessa sabedoria. E depois, em Eclesiastes, a gente vai ter, no final da vida de Salomão, o texto, a gente sabe que o livro de Eclesiastes ele foi praticamente um livro ali que ele escreveu no final da vida, fazendo uma recapitulação da vida dele, né? E a gente vai ter aqui, nos últimos versos que Salomão vai falar enquanto vivo, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, de tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Ou seja, o homem mais sábio que já passou por essa terra citou em uma das suas últimas palavras na Bíblia, teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque, apesar de qualquer coisa, como ele fala, de tudo que você tem ouvido aqui, a suma é, ou seja, se você não ouviu nada do que eu falei, pelo menos pega isso agora, teme a Deus e guarde os seus mandamentos. E isso está inteiramente ligado ao terceiro mandamento, porque o nome de Deus é um nome de respeito, é um nome que exige todo um modo, né, para você poder tá falando dele, porque é um nome muito importante, é o nome mais importante da história da humanidade. Então a gente tem que ter essa consciência de ter um respeito, ter uma reverência a falar com ele, da mesma forma que nós temos, como vamos falar com um pai ou com um amigo, numa situação. Eu não vou chegar para um amigo meu e falar com ele de alguma forma coloquial aqui na igreja, da mesma forma que eu falo com ele na praia, ou da mesma forma que eu falo com ele no parque. Da mesma forma, isso com Deus. Aqui no templo dele, a gente exige um cuidado, exige uma cautela para a gente poder estar falando dele, estar podendo falar em nome dele. É muito importante a gente ter esse entendimento dessa reverência, desse respeito que a gente precisa ter ao nome de Deus, acima de qualquer coisa.
E então, entendendo que o nome de Deus é um nome que exige reverência, exige respeito, que a gente deve temer a Ele, a partir do momento que a gente entende que Ele nos amou e nos salvou, a gente, por opção, né, vai temer a Ele, vai poder estar respeitando Ele. Quando a gente entende que a gente é salvo, a gente deliberadamente ama Ele, e amar a Deus é um sinal, respeitar a Deus é um sinal de amor a Ele, é um sinal de amor a tudo que Ele fez por nós. Mas, além disso, uma coisa que eu estava lendo no texto de Êxodo 20, Êxodo 20, no versículo, novamente no versículo 7, é muito interessante, porque o texto ele vai falar aqui, a gente vai ler de novo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Algumas tradições usam o termo usar, pronunciar, mas é fato que aqui está sendo o verbo não tomarás, é um verbo de ação, e é um verbo no qual eu tomo para mim o nome de Deus, e a partir desse momento eu levo esse nome para as outras pessoas de alguma forma. E é aqui que entra a chave principal da nossa mensagem de hoje. Tomar o nome de Deus em vão, ele vai muito além apenas da reverência, apenas do respeito, apenas do falar o nome dele. Ele vai da ação na qual nós tomamos para nós o nome de um Deus e manifestamos esse nome para as outras pessoas de certa forma. É muito interessante a gente voltar para o contexto do povo de Israel, porque se a gente for imaginar, eles tinham ficado 300 anos no deserto, no Egito, 300 anos no Egito, e a gente conhece a cultura egípcia, ela tem diversos deuses, e tem diversas visões de deuses que não condizem muito com o Deus que nós conhecemos, o nosso Deus cristão, o Deus verdadeiro. Então, eles estavam imersos numa cultura que fazia com que eles provavelmente estivessem tendo uma visão tão distorcida de Deus, tão diferente do Deus verdadeiro, que eles talvez tivessem se esquecido de qual era esse Deus verdadeiro e de como eles deveriam tomar para si e manifestar esse Deus às outras pessoas. Mas, em Êxodo 2, versículo 24, a gente vai ter aqui dito, a partir do versículo 23, decorridos muitos dias morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Eles estavam 300 anos no Egito, escravos, desesperados por alguma resposta de Deus, e Deus ouviu esse clamor do povo, e ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus havia feito uma aliança com Abraão. E nessa aliança com Abraão, Deus disse que o povo, que Abraão seria o pai de uma grande nação. Essa nação que depois foi colocada no Egito como escrava, mas ainda assim, Deus já havia prometido que essa nação seria uma nação de bênção, uma nação que abençoaria os outros povos, uma nação que levaria o nome de Deus aos outros povos. E aqui a gente pode estar entendendo melhor esse contexto da lei, do terceiro mandamento, para o povo hebreu na época do deserto. Porque eles estavam, depois que eles saíram do Egito, tinha vários outros povos em volta deles. E eles precisavam de alguma forma estar mostrando para essas pessoas qual é o Deus verdadeiro, porque cada um ali tinha os seus deuses, cada um acreditava de um Deus de alguma forma, e o povo de Israel precisava mostrar para essas pessoas qual era o Deus verdadeiro. O povo de Israel precisava ser uma bênção a todas as nações e a todo o mundo. Inclusive, a gente vai ter também lá no Êxodo 20, na verdade no capítulo 19, versículos 5 e 6, dizendo basicamente isso. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Depois, lá em 1 Pedro vai dizer novamente que o povo cristão agora, ele também é sacerdote de Deus.
E ser sacerdote de Deus significava, dentre outras coisas, ser bênção para as pessoas, ser bênção para a terra, para toda a terra. E isso tem muito a ver com o terceiro mandamento, tem muito a ver com esse respeito a Deus. Porque para o povo ser bênção para as outras nações, eles precisavam antes reconhecer qual era o Deus verdadeiro e reconhecer como esse Deus falava sobre eles e como eles deveriam transmitir esse Deus para as pessoas. Por isso que é muito importante a gente entender esse contexto, porque depois, quando a gente for pensar na nossa vida real, na nossa vida atual, em como nós hoje, como sacerdotes de Deus e como povo de Deus, a gente tem transmitido esse nome para as pessoas. E como a gente tem usado esse nome ao falar com a comunidade, ao falar com as pessoas, ao falar com quem não conhece de Deus. E aí eu fiquei pensando em paralelos, né? Para a gente poder entender melhor esse conceito, eu pensei no futebol. Eu gosto muito de futebol. Gosto de jogar futebol, gosto de assistir. E eu fiquei pensando, a gente é um time, e dentro do nosso time, acaba que durante a partida, alguém faz um gol contra. E isso acontece. Todo mundo aqui que tem um time de futebol, talvez esteja pensando em algum gol contra que o time já cometeu. Eu acabei de pensar em uns 5 aqui do meu time. E isso é normal, o gol contra, e é muito, muito triste, porque já tem um adversário lá, querendo fazer um monte de gol em você, querendo atacar, querendo, de alguma forma, te derrotar, né, na partida. E aí, quando o seu próprio time ele faz um gol contra, é muito triste. E aí eu fiquei pensando e tentei trazer esse paralelo para o nosso contexto agora, porque é basicamente isso. É importante a gente ter a consciência de que nós cristãos, quando temos a responsabilidade de usar esse nome de Deus, usar o nome de Deus para as pessoas, nós podemos, sem querer, fazer gols contra. Ou podemos até, infelizmente, deliberadamente, fazermos gols contra. E é muito importante a gente ter essa consciência, porque de certa forma, isso acaba prejudicando muito a pregação do Evangelho, acaba prejudicando muito a mensagem de Deus, a mensagem a ser espalhada, porque aí, se a gente pensar que já tem um monte de gente querendo falar mal de Deus, se a gente mesmo acaba não falando corretamente o nome dele, acaba prejudicando tudo. Eu imagino que todo mundo aqui talvez tenha amigos que não são religiosos, e quando você vai perguntar do que eles entendem de cristianismo e de Deus para essas pessoas, pode ser que eles falem coisas que eles ouviram e que são inverdades, né? Em relação ao Evangelho, em relação à igreja, em relação a Deus. Inclusive na Bíblia, tem um monte de exemplos de pessoas que acabaram levando corretamente e incorretamente o nome de Deus. A gente tem, por exemplo, José. José foi uma pessoa que também foi levada ao Egito sozinho, perdido, o cara, moleque. Ele foi para o Egito e todo mundo sabia que ele era hebreu, então ele tinha essa responsabilidade. E agora eu imagino se José, ao invés de ter recusado ficar com a mulher de Potifar, ele acabasse caindo em tentação e tivesse tido relação com a mulher de Potifar. Ele estaria levando involuntariamente o nome de Deus, o nome de um Deus que não existe para essas pessoas, uma representação. A gente tem, por exemplo, também Daniel, que foi levado à Babilônia, e foi muito firme em sua convicção de fé, e foi muito firme em tudo que ele tinha aprendido sobre Deus. E foi um exemplo para as pessoas, ele foi um exemplo para depois para o rei da Pérsia e também para o Nabucodonosor. Depois, os amigos dele na sarça ardente, na fornalha ardente, e depois Daniel na cova dos leões. Eles foram um exemplo de como a gente deve levar esse nome de Deus para as pessoas. Mas a gente também tem exemplos negativos, como Saul, que era rei de Israel. Ele era talvez uma das figuras máximas ali de respeito e de mostra de como levar esse nome de Deus, e acabou cometendo diversos erros que culminaram na sua destituição e no reinado de Davi. E a gente tem Davi, que é uma pessoa que honrou o nome de Deus em certos momentos, mas em outros momentos ele desonrou o nome de Deus, quando ele manda o esposo de Batseba para a guerra, para poder ter relações com ela. Isso claramente vai em desacordo com o nome de Deus. E o caso de Davi, de pessoas que honraram e desonraram o nome de Deus, é o mais comum na Bíblia. A gente tem Abraão, que mentiu para o rei em relação à sua esposa. A gente tem Moisés, que
que enquanto ainda, né, príncipe do Egito, acabou cometendo um crime, e depois ele bate na pedra, ele tinha os seus acessos ali de raiva. A gente tem Pedro que era uma pessoa que vivia com Jesus, que andou com Jesus, mas que também teve seus acessos de raiva, negou a Jesus, inclusive. Mas a gente tem o caso mais curioso para mim, que é o de Paulo. E a gente vai lá em Atos no capítulo 26, no versículo 9, a gente vai poder ver uma fala muito curiosa de Paulo. Atos 26, capítulo 9, Paulo vai estar dizendo: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedia em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Ou seja, com a autorização dos sacerdotes da época, Paulo perseguiu cristãos, enquanto ele era Saulo, né? Perseguiu cristãos e cometeu diversas atrocidades em nome dos sacerdotes da época, em nome de uma religião que a gente sabe que não é a correta, né? E a gente vai estudando um pouco a história da humanidade, e a gente está vendo agora também no livro dos resgatados, né, que na Idade Média o que mais aconteceu foi erros cometidos em nome de uma igreja, em nome de uma religião que não fazia o correto. A gente está lendo agora aqui na igreja, né, o livro dos resgatados, que é uma versão na linguagem de hoje do Grande Conflito. O pessoal que estava até hoje mais cedo fazendo a prova ali do texto, tendo que decorar nome de não sei quem, decorar a data de não sei o quê, e passando uns perrengues ali. Um amigo meu tirou 9 de 20, mas faz parte. E que deve ser difícil mesmo. Mas, essencialmente, a gente está vendo no livro que por diversas vezes atrocidades foram cometidas, erros foram cometidos em nome de uma igreja e em nome de um Deus que não existe. Pessoas foram perseguidas, pessoas foram jogadas nas fogueiras, eram vendidos pedaços de propriedades do céu e tudo isso que a gente já conhece da época da Idade Média, em nome de uma religião. E certamente essa manobra para tentar controlar o povo era dizendo em nome de Deus. E é isso que é levar o nome de Deus em vão. Porque quando isso acontece, ela está deliberadamente falando Deus, tomando para si um Deus, levando para essas pessoas um Deus que não existe, levando em vão um Deus. E isso que a gente tem que tentar observar, tentar com toda a humildade do mundo, né, a gente tentar aprender sobre isso e entender por que a gente não pode fazer isso. Porque a gente lembra disso na época da Idade Média, mas será que hoje também não estão sendo cometidos equívocos dessa forma? Eu fico pensando, será que quando certas... não querendo julgar ninguém, não querendo passar como se... Porque eu acredito que ninguém deve, em situação nenhuma, dizer o que é nós aqui não devemos fazer o papel de Deus, né, de julgar as pessoas e fazer o papel de Deus de dizer o que é certo, o que é errado. Mas será que hoje em dia, eventualmente, não existem certas personalidades, certas pessoas que acabam usando o nome de Deus para se promover, ou para ganhar lucro, ou para fomentar toda uma indústria de uma fé inocente de pessoas que só querem o melhor para a vida delas, só querem um trabalho, só querem uma cura. E de alguma forma acaba que essas pessoas acabam de alguma forma falando para dê todo o seu dinheiro em nome de Deus e tudo mais, que a gente sabe que são coisas que não estão de acordo com a Bíblia, né? Não estão de acordo com a mensagem de Deus. Será que de alguma forma isso não é levar o nome de Deus em vão? Será que de alguma forma personalidades que vão a eventos cristãos e vão a eventos religiosos só com o intuito de ganhar popularidade e poder e acabam falando de Deus e depois a gente vê que agem de uma forma completamente diferente ao que Jesus fez aqui na Terra e como Jesus agiu?
Será que isso não é levar o nome de Deus em vão? Eu fico me perguntando se, de alguma forma, isso acaba não acontecendo, e às vezes até a gente. A gente, às vezes, acaba vindo aqui na igreja, e eu falo isso por mim. A gente acaba vindo aqui na igreja e aqui é tudo bonito, e quando a gente sai na rua, a gente acaba, quando passa na primeira esquina, falando não fazendo nada, né, para ajudar uma pessoa que precisa, para ajudar um necessitado. Eu fico pensando, se a gente acabou não aprendendo com a história dos nossos antepassados, se a gente acabou não aprendendo com o que aconteceu na Idade Média, a gente acabou não aprendendo com o que aconteceu na própria Bíblia. Com as histórias dos nossos próprios heróis da fé, eles falharam, eles erraram, e eles foram um exemplo do que fazer e do que não fazer. E de alguma forma a gente, às vezes, acaba patinando nisso, e acaba não seguindo o que deveria ser feito, e a gente acaba, quando a gente tem essa responsabilidade do cristão, a responsabilidade de ser cristão, a gente tem esse dever de ser bênção para as pessoas e de ser bênção para a comunidade, mas às vezes a gente acaba levando o nome de um Deus que só atrapalha. Que só atrapalha o evangelho de ser pregado, só atrapalha o reino dele de ser expandido e de ser mostrado para as pessoas. E por que a gente faz isso? Por que a gente acaba eventualmente dizendo um Deus que não existe, colocando um Deus a partir das nossas próprias vontades, dos nossos próprios gostos? E isso só me leva a pensar de um jeito. Porque a gente pode estar, sem querer, com a rotina que a gente tem hoje em dia e com o mundo que a gente vive, tá buscando Deus no lugar errado. A gente pode estar buscando Deus nas redes sociais, a gente pode estar buscando Deus em lugares que não são corretos, em pessoas que não são corretas para o nome dele. Sendo que é muito claro que a gente precisa, por conta, entender o que a Bíblia diz, entender o que a Bíblia fala de Deus. E a gente precisa, para a gente poder não dizer o nome dele em vão, a gente precisa conhecer ao Deus verdadeiramente da Bíblia. E ao Deus que nos foi apresentado na Bíblia. E ao Jesus que nos foi apresentado na Bíblia. Para que dessa forma a gente possa levar o reino às pessoas. E para que a gente possa, de coração aberto, viver o Evangelho de Deus. Só com Bíblia, só com oração, só com o joelho no chão, que a gente vai verdadeiramente conhecer esse Deus, vai tomar para si o Deus verdadeiro, e vai tomar para si um Deus que é o melhor para as pessoas, e é um Deus que vai expandir o reino para todo mundo. Mas beleza, a gente o Deus da Bíblia, a gente tem que estudar a Bíblia, tem que estar orando para isso, mas como a gente reconhece que alguém está colocando o nome de Deus corretamente? Como a gente reconhece isso? E é muito simples. Jesus tem uma série que fizeram da vida de Jesus, né? E a partir de todas as liberdades que eles tomam ali, eles falam que na época eles estão ali, está Jesus e Mateus, eles estão estudando como que Jesus vai escrever o Sermão do Monte. E aí, em determinado momento, Mateus fala: e aí, Jesus, se decidiu como é que você vai começar o Sermão do Monte? Jesus fala: eu vou começar esse sermão mostrando para as pessoas qual é o mapa para eles mesmos me acharem. Porque e ele fala isso, porque quando a gente vê em alguém a justiça, quando a gente vê alguém a misericórdia, quando a gente vê em alguém a humildade, quando a gente vê a mansidão, o coração puro, o coração pacificador, quando a gente vê na pessoa os frutos do Espírito apresentados para nós nas cartas de Paulo, a gente vê que verdadeiramente essa pessoa está tentando tomar o nome de Deus da forma correta, levar as pessoas esse nome da forma correta. Porque é esse o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele é um Deus que nos dá a graça, é um Deus justo, é um Deus que, como um pai, precisa corrigir quando é necessário, que entende os erros, que tenta nos ensinar da melhor forma possível como seguir uma vida. E a gente precisa entender isso para poder levar esse nome corretamente. Porque quando a gente volta em Êxodo 20, a gente focou no início no verbo não tomar, mas quando a gente volta em Êxodo 20, a gente vai ter no final do texto, dizendo assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E eu, na hora, me lembrei,
o Branco depois me ajudou a lembrar do texto, mas na hora eu me lembrei de que existia em Mateus um texto no qual pessoas chegaram a Jesus e disseram assim, na verdade Jesus estava contando às pessoas isso, né? Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi, Jesus dizendo isso para essas pessoas, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Às vezes, a gente acaba levando para as pessoas o nome de um Deus que não existe, o nome de um Deus que não é o Deus da Bíblia. E é muito isso que Jesus está falando, porque as pessoas curaram, as pessoas espantaram demônios no nome de Deus, mas que Deus? O Deus de conveniência que eles criaram? O Deus de conveniência que foi inventado? Um Deus que alivia um pouco a sua vida para que a vida fique um pouco mais fácil? Ou o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus que está aqui para nós por todos os momentos, o Deus dos frutos do Espírito, o Deus das bem-aventuranças, o Deus justo do Antigo Testamento, do Novo também. E aí eu fico pensando nisso, né? Que Deus eu levei para as pessoas? O Branca falou agora, antes de começar o sermão, que eu tinha acabado de me formar, né? Eu não sei se tem algum amigo meu da faculdade assistindo aí o sermão, eu sei que tem um amigo meu que veio aqui à igreja hoje. E aí eu fico pensando, que Deus eu levei para essas pessoas enquanto eu estive na faculdade? Eu, o único cristão da galera? O que será que elas pensavam de cristianismo antes? E o que elas pensam de cristianismo agora, depois que elas me conheceram? Porque a gente é responsável por essas pessoas e Deus nos colocou nesses lugares para poder pregar para essas pessoas e para poder abençoar essas pessoas. E se a gente acaba eventualmente levando o nome de um Deus que não é correto, o nome de um Deus punitivo, um Deus do não, um Deus das coisas sem graças, às vezes a gente passa uma impressão errada de Deus, uma impressão de como as coisas não são de verdade. E independente de qualquer coisa, enquanto eu escrevia esse sermão, eu ficava pensando que Deus levei para essas pessoas, que Deus leva para as pessoas no meu trabalho diariamente, para o pessoal lá da obra, os pedreiros da obra. Será que eu estou levando essas pessoas que sabem que eu sou cristão? Será que para essas pessoas eu estou levando um Deus de verdade, um Deus que ama elas? Será que eu estou conseguindo fazer isso? Será que eu fiz isso durante meus 5 anos de faculdade? Não sei. Mas independente de qualquer coisa, a mensagem que eu gostaria de deixar para hoje é que a gente sempre tentasse buscar ao Deus verdadeiro, que a gente sempre tentasse buscar ao Deus na Bíblia e não um Deus lá fora, para que a gente possa de alguma forma expandir o reino dele, para que a gente possa de alguma forma mostrar para as pessoas esse Deus verdadeiro. Porque não vai adiantar de nada eu chegar aqui, falar um monte de coisa bonita para vocês, mas quando eu virar a esquina, tiver uma pessoa passando necessidade na rua e eu ignorar ela da mesma forma que o fariseu fez com o samaritano. Não vai adiantar de nada eu estar aqui falando coisas bonitas e eu não estar mostrando o exemplo de Cristo para as pessoas na minha comunidade. Porque todo mundo sabe que eu sou cristão, e todo mundo sabe que de alguma forma eu vou levar o nome de Deus para elas. Será que esse Deus que eu estou levando para elas não é um Deus em vão? Não é um Deus que não cabe? A gente vai ouvir uma música agora e quando me foi escolhido o tema, eu instantaneamente pensei nessa música, porque essa música fala: não fala que conhece Deus se você vai esquecer Ele em cada esquina. Não fala que você vai conhecer de Deus, que você conhece Deus só nas suas ondas de fé e não na palavra. Porque a gente precisa ter essa responsabilidade como cristãos. E agora é uma parte que a gente fala para convertido, né? A gente precisa ter essa responsabilidade como cristãos, a gente precisa ter esse entendimento de que a gente é responsável por influenciar as pessoas. E se eu falo para alguém aqui que de alguma forma está conhecendo o Evangelho agora, está tendo experiência com o cristianismo agora, numa primeira viagem, ou já teve anteriormente e conheceu um cristianismo que não cabe, o que eu queria falar é que dá uma chance.
para conhecer o Deus verdadeiro, para conhecer esse Deus que me foi apresentado, que eu amo tanto, que eu tento amar tanto, e que eu tento levar essas pessoas, tento amar as pessoas, para que eu possa cumprir a primeira tábua da lei, amando a Deus acima de todas as coisas, porque nesse respeito a Deus que eu vou amar a Ele acima de todas as coisas, e por consequência eu vou amar o meu próximo. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, que a gente possa ter esse conhecimento de Deus e ter esse entendimento de não levar Ele em vão para as pessoas, de respeitar Ele, de ter reverência com o nome dEle, e que tendo essa reverência e esse respeito a gente possa, por consequência, levar o nome de Deus justo e mostrar a mensagem de um evangelho que é eterno e que salva a vida das pessoas, e um reino que carece tanto hoje na nossa sociedade, um reino de Deus, no mundo tão maluco, no mundo de tantas brigas, tantas polarizações. Tenho certeza que se o reino de Deus fosse mostrado corretamente a toda a humanidade, o Senhor já tinha voltado e a gente estaria vivendo feliz com Ele hoje. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Reflito na música e é isso. Não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé, e não na palavra, não na palavra. Falta hoje é fé na palavra que muda quem eu sou, não deixa nada, amando o que é de Deus, deixando o mal que tanto amei. Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade, sim, no assim diz o Senhor, e não no eu acho, que não vale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Suas ondas de fé, e não na palavra, não na palavra, que mais há hoje é graça sem juízo, que traga amor e paz sem compromisso, seguindo tradições de homens, não de Cristo. Se tenho a Cristo, tenho a verdade, sim, no assim diz o Senhor, e não no meu cinto, que não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Possa cada dia ter essa consciência, Senhor, de que nós precisamos de Ti, que nós precisamos buscar a Ti verdadeiramente na Tua palavra, porque nós como cristãos temos essa responsabilidade, Senhor, de ser bênção, de ser sacerdócio real aqui na terra, de mostrar o reino de Deus para as pessoas, de mostrar o Teu reino para as pessoas. E a gente não vai conseguir fazer isso se a gente levar o Seu nome incorretamente, se a gente buscar a Ti em lugares vãos, em lugares fugazes. A gente precisa buscar a Ti no lugar sólido, na Tua Bíblia. E a gente precisa viver de verdade esse evangelho Teu, para que a gente possa expandir o Teu reino
para que a gente possa mostrar para as pessoas como é bom ser cristão, como é bom viver esse evangelho, como é bom amar a Ti, como é bom amar as pessoas. Que a gente possa verdadeiramente buscar isso, Senhor, buscar isso em cada momento da nossa vida, para que a gente consiga, de alguma forma, ajudar, Senhor, ajudar a expandir a Tua palavra, ajudar a pregar o Teu evangelho, ajudar a fazer o bem para as pessoas acima de qualquer coisa, ajudar a trazer um pouco mais de justiça para esse mundo, ajudar a poder um pouco mais, trazer um pouco de conforto para as pessoas desse mundo. Seja abençoando cada um que está aqui presente, Senhor. Seja abençoando a cada um que está aqui presente ou que está vendo na internet, que de alguma forma conheceu o cristianismo de um lugar onde você não habita, conheceu a Ti de uma forma que não é a correta, Senhor. Seja abençoando essas pessoas também, esteja ajudando essas pessoas para que elas possam ver corretamente como é viver o Teu evangelho, como é bom viver o Teu evangelho. Abençoe a todos nós aqui na volta para casa também. Seja cuidando de cada um. É isso que eu te peço, Senhor, eu te agradeço. Em Teu nome. Amém.